Quero apresentar para vocês o preletor dessa noite. Muito prazer, meu nome é Diego Bentes. E cara, que responsa, hein, meu? Eu estou aqui diante dos maiores avivalistas. Eu estou aqui diante dos maiores pastores, dos maiores evangelistas, dos maiores mestres, dos maiores profetas. Então a minha resposta é grande aqui essa noite. Eu quero ser boca de Deus na tua vida, amém? Aleluia! Glória a Deus, eu sou Diego Bentes. Eu sou casado com a mulher mais linda de todo esse universo. A mulher mais linda que já pisou nessa terra em todas as eras. A Gaia Kikiô, mãe do meu filhote Noah. E toda vez que eu acordo e olho para eles, e eu vejo que o céu é real. E o céu está lá na minha casa todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou um servo de Deus aqui nessa casa. Eu sou um filho dessa casa. Eu tive o privilégio, tenho a honra de sempre ter caminhado aqui ao lado do pastor Fábio. Sou discipulado pelo Zé Geraldo, vulgo Zeca. E nós lideramos a célula palestina, eu e a minha esposa. Temos filhos, discípulos preciosos também aqui nessa casa. A maioria servindo esse louvor poderoso. E liderando outras células também, debaixo da nossa supervisão, em treinamento. Tem a célula Sri Lanka, do João Vitor, da Ana Carolina. Célula Maldivas, da Gabriele Leite. E sem mais delongas, que Deus colocou no meu coração, acabou de ser testificado ali embaixo, quando eu e o Daniel e o Samuel estávamos orando a respeito dessa noite, a respeito do que Deus tem profetizado sobre essa casa. E quando eu estava buscando uma direção para essa palavra, Deus me soprou uma frase que diz: filhos, pais, pastores. E eu quero falar um pouco sobre destino profético com vocês. Amém? Cara, sempre que a gente fala sobre algo profético, a gente já imagina logo aquele manto descendo. A gente já imagina, já dá aquela entortada, já, ei, cheio. Porque todo mundo mesmo, meio que todo mundo que deseja Deus, ele ama tanto a presença, ele ama tanto esse Espírito Santo, que de fato é tão precioso, que a gente valoriza, a gente aprende a valorizar momentos como esses. Mas o Espírito Santo, ele é mais do que um arrepio. O Espírito Santo é mais do que um sopro. O Espírito Santo é uma pessoa que fala com a gente da parte de Deus, até porque Ele é Deus aqui na terra. Eu ouso dizer que Espírito Santo é Emmanuel. O Espírito Santo é Deus conosco nos dias de hoje. O Espírito Santo é Deus aqui na terra. Mas, cara, a gente precisa se atentar a algo. A palavra lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, há contenda, há confusão, mas enchei-vos do Espírito. E muitas vezes quando a gente fala desse profético, a gente associa também a esse vinho. E cara, esse vinho na Bíblia, quando ele não se trata do profético, ele trata de algo que a gente ingerindo de maneira errada, a gente ingerindo com exagero, ele faz com que o nosso andar, a nossa maneira de caminhar seja cambaleante, porque a nossa mente está entorpecida, os nossos sentidos eles estão embaraçados. Então, cara, nós devemos nos atentar mais profundamente o que essa palavra fala. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, porque muitos de nós, por desejarmos esse Espírito, e cara, quando a gente vem para os cultos, a gente é tremendamente abençoado, nós estamos debaixo de um manto profético, glória a Deus por isso. Mas esse não é o único lugar.
de receber o verdadeiro vinho novo. Muitos de nós nos embriagamos com o vinho, mas esquecemos de continuar nos enchendo do Espírito. A gente esquece da parte seguinte desse versículo: mas enchei-vos do Espírito. E a continuidade, coloca para mim o 19, por favor. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, o profético, o encher do Espírito não é apenas na igreja. O encher do Espírito também não é só no nosso lugar de secreto, que é onde a gente chapa com Deus, onde é maravilhoso. Mas se eu não tenho glorificado a Deus nas minhas rodas de conversa, se eu não tenho glorificado a Deus com a minha maneira de me portar no meu trabalho, não tem nem como eu pregar para os outros. Se a minha própria vida não prega, fica difícil. Então, cara, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus, vamos começar. Já que a gente vai falar sobre destino profético, todo mundo começa um dia, né? Todos nós um dia recebemos um convite de caminharmos com Jesus. Muitos aqui tiveram a felicidade de já nascer num berço cristão, de já ser instruído pela palavra, de ter bons exemplos dentro de casa, ou não. Às vezes você foi criado dentro da igreja, mas seu pai nem sempre foi tão crente assim. A sua mãe nem sempre foi tão crente, mas, enfim, o bom é que a gente seja encontrado uma hora. Seja de berço, ou seja pelo caminho, não é? Eu fui encontrado pelo caminho, cara, assim, depois que... literalmente, eu fui encontrado pelo caminho, pela verdade, pela vida. Uma hora ele me encontrou e me trouxe para dentro do propósito, mas nem sempre foi assim. E, cara, eu não estou aqui para testemunhar agora. Na verdade, quero falar não de onde Deus me tirou, mas para onde Ele está levando a gente. Amém? Então, a palavra nos diz, lá em Mateus 4,18, abram as suas Bíblias. Mateus 4,18. Ainda estou meio nervoso aqui, tá, galera? Perdoa, mas daqui a pouco a gente quebra o gelo e vai fluir melhor. Mateus 4,18 e 19 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, isso Jesus falando, tá? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E na verdade, cara, quando Jesus fala esse vinde após mim, como para toda pessoa, no começo ele pega leve, né? Cara, vem do jeito que você está, mas vem. Jesus, ele te aceita do jeito que você está. Realmente, ele nos aceita como nós estamos, porque Ele nos ama muito e Ele nos deseja por perto. E esse vinde a mim, a princípio é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, descanso. Então esse é o primeiro processo. É o momento em que Jesus, o momento em que Deus, que o Espírito Santo nos toca e nos faz o convite. Mas para mim o poderoso e a chave disso aqui é que ele fala: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o convite de Jesus, ele sempre foi muito claro, ele sempre foi muito direto em tudo que ele fez. Ele não contou muita conversa, o ministério dele foi curto, 3 anos e meio, ele já sabia disso. Ele falou: cara, eu não estou aqui para perder tempo, então vinde a mim, cara, que vocês vão parar de lançar as redes nos peixes e vocês vão lançar nos homens. Ou seja, vocês vão evangelizar esses caras, vocês vão ganhar esses caras para mim, vão ensinar sobre a santa doutrina. Amém? Ele estava vindo com algo novo, ele estava vindo com esse vinho novo. Então aqui a gente trata do começo da caminhada de Jesus com cada um de nós. Mas se a gente for lá para João capítulo 21, a partir do versículo 15, João 21, do 15 ao 18.
Aqui a gente fala do começo de Jesus, não só nas nossas vidas, mas também está falando do começo do ministério dele. Ele começou chamando os discípulos para perto. Em João 21, do 15 ao 18, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já ressurreto, tá? Tirou os caras do barco, porque eles já tinham voltado para a vida antiga. Tipo, Jesus saiu um pouco de perto, os caras já voltaram a fazer tudo que eles fazem. Cara, esse Jesus não sei não, mesmo depois de terem visto tudo. Mas enfim, Jesus ressurreto, Jesus já tinha cumprido na terra o que ele veio para fazer. Ele disse, depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me, mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Observa, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e levará para onde tu não queres. Então, aqui mais uma vez, Jesus estava falando sobre algo que era importante para ele. No começo é, vinde a mim que eu vou fazer vocês pescadores. E ele, quando voltou, não contou conversa, falou, Simão, o negócio é o seguinte, tu me negou 3 vezes lá, eu vou te dar uma chance de tu provar que tu me ama. O negócio é o seguinte, tu me ama? E Jesus apelou, ele pegou pesado, ele foi as 3 vezes, ele se tocou na hora, e Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. O engraçado é que Jesus, mais uma vez, falou sobre o que interessa para ele. A primeira vez que ele pergunta, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. A segunda, pastoreia os meus cordeiros. A terceira, pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia, cara, ensina, cuida. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, de todo o entendimento. E o segundo é semelhante a este, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus complicou, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, eu te dou um novo mandamento. Ama o teu próximo como eu te amei, como eu amei a vocês. E a gente sabe como é que Jesus nos amou. Para nos conectar novamente com o Pai, ele se entregou, ele foi até a morte, ele se desfez da glória, ele foi obediente até as últimas consequências. E ele morreu, morte de cruz pela minha vida, pela tua, ele foi pregado numa cruz que era nossa. Então esse é o maior mandamento, cara. Então, no começo da caminhada e no final da caminhada, Jesus diz, cuida, ama. E cara, muitas vezes a gente quer saber através de um profeta. A gente quer que o cara olhe para a nossa cara e fale, o eis que te digo, né? Ou eis que te dizes. Então eis que te digo mesmo, né? Só não aceita aqueles que dizem, eis que te digo de mim mesmo, né? Mas esses caras são bênção muitas vezes, são bênçãos, só que a partir daí a gente precisa tomar o que é nosso e caminhar em cima da promessa. Mas Jesus, ele fala, cara, que o nosso destino é esse. O destino profético é amar a Ele de todo o coração e amar o outro. Olha para o irmão que está do teu lado, como um bom batista que eu sou, e fala assim, cara, você ama a Deus? Se ama, por que ainda não está cuidando de ninguém? Se você ama e está cuidando, pode dizer glória a Deus.
Aleluia, a maioria foi glória a Deus do que eu. Amém, cara, gostei. Cara, a gente está debaixo de uma visão. Qual que é a visão da nossa igreja? É o MDA? Mais ou menos. A visão da nossa igreja é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a caminhar e tal. Então, cara, a gente foi chamado para isso. Se a gente está nesse lugar e a gente não está feliz com o que a gente está vivendo, com todo respeito, meu. Quem não está debaixo de uma visão, está gerando divisão. Duas visões não vai dar certo. A nossa visão é ide, batiza, ensina. Não é o caminho, é no caminho. É caminhando junto. Como o Espírito Santo faz comigo e contigo, às vezes você pode ser essa vida que leva também as pessoas, que conduz a uma vida mais excelente. Amém? Cara, a versão da Almeida, a revista atualizada, diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E a King James diz assim: portanto, ide, ensinai as nações, ensinando-os a guardar. E o versículo 20, cara, como assim, velho? Como é que o que eu tenho para poder passar para esse cara? Você tem tudo, meu, você tem Jesus, não tem? Porque a palavra também diz: e eis que estou convosco, ou eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim desse mundo, até o fim dessa era. Então Jesus, Ele está comigo, Ele está dentro de mim, Ele está contigo, está dentro de você, e Ele é quem te capacita, Ele te fortalece. Se você andar na palavra dEle, você já venceu, cara. Amém? Legal, a gente falou como o reino começa, vinde, e a gente falou agora mesmo o destino profético, ide. Mas no meio desses dois tem o vinde após. Olha para o teu irmão e fala: vinde após mim. Isso Jesus falando, tá? Não sou eu não. Lucas 9, 23 diz: aquele, portanto, que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes a gente destaca esse tome a sua cruz, ou seja, mano, vai ter sacrifício demais e tal, não sei o que, vou ter que aguentar, aquele bicho é um mala, aquele cara é um saco, mano, bota qualquer cara para eu discipular, mas não bota esse. Mano, como é que eu vou ganhar o meu pai para Jesus? Eu não consigo nem olhar na cara dele por causa das coisas que ele fez e não sei o que, eu não consigo. Ou seja, a gente já está primeiro lançando uma palavra de maldição sobre a nossa própria vida, né? Mas, o que mais me chama a atenção nesse texto é o a si mesmo se negue. Se você se anular, cara, se você morrer para você, quem vai estar no centro da tua vida é Jesus. E se Jesus está no centro da tua vida, você vai amar o outro. Olha para o teu irmão e fala: eu sou o terceiro. Fala mais forte: eu sou o terceiro. Eu não estou falando do meu amigo Mazinho aqui não. Quem sabe, sabe dessa. Mas assim, cara, primeiro Deus, depois você, depois eu. Eu me anulei, eu morri para mim. Eu morri para minhas vontades. Eu morri para as minhas vontades. A palavra nos diz, em Efésios 5, lá para o versículo 20, que assim como Jesus morreu por nós, nós devemos morrer também pelo outro. Nós temos que imitar o sacrifício. Aqui nessa ocasião ele fala especificamente para as esposas.
Mas em se tratando da noiva dele, podemos nos colocar no lugar dele, morrer para mim, cara, para que a vontade dele prevaleça, para que a vontade dele seja feita através da minha vida. Então o negar-se a si mesmo é dar primeiramente lugar a Deus e em seguida ao próximo. Uma vez que você se anula, então fica mais fácil. Então esse é o vinde após mim. Vinde após mim. E esse vinde após mim, cara, é o lugar onde vai ter provações, onde vai ter tribulações, onde vai ter perseguição, angústia. Mas não desanima, porque essas são as circunstâncias que Deus tem criado para a tua vida e para a minha, para que a gente possa ganhar maturidade, experiência, vida de intimidade com Ele. É hora que não tem para onde correr, cara. É hora que o filho chora e a mãe não vê. Esse é o vinde após mim. E esse convite é feito para cada um de nós. É um convite muito importante que não deve ser ignorado. Ele é tão importante quanto o vinde e quanto o ide. É o vinde após. É onde você aprende a ser imitador de Cristo. É onde você caminha a segunda milha. É onde você dá outra face. A palavra também nos diz, nós estávamos estudando sobre isso essa semana, Romanos 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E outras versões falam que você se entregue como sacrifício vivo, santo e agradável. E o final é mais louco, que é a verdadeira adoração. Quem quer ser encontrado como verdadeiro adorador? Porque é esse que Jesus tem procurado. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar fortes, para se mostrar forte com aqueles os quais o coração é totalmente dele. Então, essa é a verdadeira adoração. É você se entregar, você se sacrificar. Isso tem muita relação com esse Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis como sacrifício vivo, santo e agradável. E cara, a gente teve o maior exemplo. É possível. Amém? Fala comigo, é possível. Então, cara, nessas situações é onde nós somos provados, mas o melhor, a gente sai vencedor. A gente sai com bagagem, a bagagem da experiência, da maturidade, para que a gente ajude a outras pessoas a triunfarem. Muitas vezes esse lugar a gente vai estar sozinho, mas eu quero te dar uma boa nova. Você está no lugar certo para ser fortalecido nesse propósito. Amém? Quantos creem? Nós estamos aqui recebendo o melhor de Deus, nós estamos recebendo instrução, nós estamos recebendo direção, nós estamos sendo edificados e aperfeiçoados na palavra. Então, cara, se imagina agora como jogador de futebol. E a sua vida é num campo. Sua vida é treinar, sua vida é treinar bater falta, sua vida é treinar pênalti. A sua vida é aprender a dar um passe certo, um passe decisivo para que o gol seja feito. A sua vida muitas vezes é defender para que o inimigo não faça gol. E eu quero te dizer, cara, que esse lugar aqui, o lugar do secreto, o lugar da tua célula, o lugar do discipulado, é um grande vestiário, cara. É o vestiário onde Deus te prepara para essas batalhas, para que você vá para o campo e meta legole, querido. Amém? Então, cara, a gente tem que enxergar a nossa vida dessa maneira. Esse aqui é o lugar onde nós somos treinados, onde nós somos aperfeiçoados. O vinde a mim é onde a gente é realmente aperfeiçoado. Ninguém é aperfeiçoado no mar de rosa. A gente é aperfeiçoado e a gente cresce com confronto, a gente cresce com pressão. Amém? Então, cara, aqui a gente está saindo de uma condição de filhos e está começando a ir para uma posição de pais.
A partir do momento que você está atravessando esse vinde após mim, é até Jesus voltar. Né? O vinde após mim é até Jesus voltar. E aí Deus coloca, a partir do momento que você vai ganhando maturidade, experiências, vidas para que você cuide. Ele vai te confiando aquilo que é precioso para Ele. Com as suas experiências, você pode passar aquilo que você tem recebido, você pode derramar a vida de Deus. Projeta para mim, por favor, meu irmão, Ezequiel 34, do 2 ao 10. Vou ler aqui a minha versão, tá? Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, eis que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aqui, cara, bem claro o texto. Deus alertando Israel acerca dos maus pastores. E uma coisa que fica muito claro naquele texto que a gente leu de João 21 é o que? Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia, apacenta os meus cordeiros. Então aqueles que já têm cuidado de vida, ou aqueles que não têm desejado e têm permitido que essas vidas se percam, às vezes você tem condição, cara, de cuidar de alguém, mas não quer. E essas pessoas, essas vidas têm se perdido, têm se afastado do propósito. Você poderia ter feito alguma coisa. Não sou perfeito, pessoas já saíram debaixo da minha cobertura e às vezes eu não consegui trazer de volta. Afinal, não é pela minha força, mas de repente eu poderia ter me esforçado mais para que essas pessoas voltassem. Eu poderia ter pago mais o preço, intercedido mais, chorado mais por essas pessoas. E hoje, infelizmente, não estão mais comigo. Talvez tenha acontecido isso com você. E elas estão lá, de pasto para as bestas feras. Que a gente possa, cara, ter mais compaixão, ter mais zelo e cuidar com mais diligência daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Afinal, esse é o nosso destino profético. Primeira Samuel 2, do 28 ao 33. Fica triste não, tá? Vai terminar bem. Em nome de Jesus. Enquanto ainda não estiver bom, é porque não acabou mesmo. Amém? 1 Samuel 2. Só tenho esse jeito assim de moderno, mas eu sou das antigas. Meu negócio é tudo no papel, tá, gente? 1 Samuel 2, do 28 ao 33. Vamos lá.
Diz assim: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas de meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, a casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel. Jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a qual eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão à flor da idade. Ser-te-á por sinal, 34, vou me estender só mais esse. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Aqui já está trazendo uma situação contrária. É um mau pastor aos olhos de Deus, aquele cara que já honra mais a sua descendência, passa a mão na cabeça, não é severo quando precisa ser severo, não corrige, não disciplina na hora que precisa disciplinar, para ficar bem com a ovelha. O que é melhor, cara? Eu ficar bem com meu irmão ou ficar bem diante de Deus? Melhor mesmo é os dois, na moral. Né? Melhor é você trazer o cara para debaixo da bênção, sendo bênção na vida dele, lógico. Mas se o cara não quiser, de tanto você alertar, você fez o que você podia fazer, você se esforçou aos olhos de Deus, mas honrar mais o homem do que a Deus, esse cara amou mais os filhos dele, e naquela época não tinha outro jeito não, meu amigo, era a morte na certa, não que hoje não seja, mas Deus cumpriu o que ele falou. Aqui a gente estava falando da casa do sacerdote Eli, aquele mesmo que orou pela mãe de Samuel, por Ana, e ela teve Samuel. Esse cara chegou a ser bênção um dia, a unção de Deus estava sobre a vida dele, mas ele escolheu um mau caminho. Aqui mais um exemplo de mau pastor. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 38, do 8 ao 10. E eu paro por aqui com os maus exemplos, tá? Gênesis 38, do 8 ao 10. Diz assim: então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que a este fez morrer. Então Deus não brincava, cara. Essa lei do levirato era o seguinte: toda vez que um irmão mais velho morria sem deixar um descendente, o irmão mais novo tinha que ter relações ali com a cunhada, com a esposa, com a viúva, né, do seu irmão mais velho, e tinha que dar filhos, tinha que ter crianças ali que dessem nome àquele cara. Para quê? Para que a linhagem dele continuasse. Mas esse Onã era um fanfarrão, mano. Ele era um cara que ele só queria afofar. Talvez ele tinha um desejo, até pela cunhada, e ele brincava com ela ali. Mas na hora de cumprir com a palavra dele, na hora de fazer aquilo que a lei de Deus tinha estabelecido, que era colocar o sêmen lá dentro para que essa mulher tivesse filhos,
esse cara derramava na terra. E aqui parece que não é nada, mas em se tratando de pastores, acontece muito isso nos dias de hoje. Muitos pastores, eles querem ter o título de pastor. Muitos pastores, eles querem chegar nos lugares e ser reconhecidos, serem aplaudidos, serem babado o ovo, puxado o saco. Mas na hora de fazer aquilo que deve fazer, ele não faz. Porque ele prefere ter os prazeres que a igreja pode dar para ele do que dar descendência ao irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho, cara? Então existem duas maneiras de pastorear. A primeira é a posicional. Aquele cara que tem o título, tem a posição e ele faz questão disso, quer ser chamado de pastor. Pastor não, apóstolo. Mudei, já sou bispo agora. Estou crescendo. Mas não cumpre com aquilo que Deus designou ele para fazer. Não chora pelos perdidos. Não vai reconciliar um casal na madruga. Não vai tirar o cara de dentro de um prostíbulo usando droga. Não discipula, deixa o cara morrer e não faz aquilo que precisa ser feito, que é cuidar, pastorear, amar. Então isso é o espírito de Onã, cara, que muitas vezes está dentro da igreja. Quer o prazer, mas não quer suscitar descendência. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Mas vamos lá para o bom pastor agora, né? Aleluia. Estão mais aliviados agora? Eu fico. Quando eu ouço falar de Jesus, eu fico bem melhor. João capítulo 10, versículo 11. E diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Basta, cara. Não precisa ler mais nada. Palavras de Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando me vem esse dar a vida, eu penso no elemento fundamental para a vida, que é o sangue. Nós temos dado sangue pelas nossas ovelhas. Nós temos feito tudo que nós podemos para que elas estejam saudáveis, para que elas estejam longe da boca dos leões, dos ursos, dos devoradores, de um pasto perigoso. Cara, para a honra e glória do Senhor, nós também temos tido muito sucesso no pastoreio, graças a Deus, é graça de Deus, porque de nós mesmos a gente sabe que a única coisa que tem de bom dentro de nós é Jesus, meu. O resto, né? Então Ele tem nos ajudado. A gente entende que muitas vezes nós temos sangrado pelos nossos discípulos. Sim, nós temos sangrado quando nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. Nós sangramos quando precisamos reconhecer que temos que pedir perdão mesmo. Nós sangramos junto com eles, dentro das batalhas deles. E no final, cara, muitas vezes a gente já teve treta. Muitas vezes a gente já brigou, já ficou mal um com o outro. Mas esse Jesus que está dentro de nós, Ele fez com que diante dessas situações a gente saísse abraçado dessas conversas, sabe? Assim como nós também ajudamos a muitos a continuarem vencendo nos seus casamentos. Eu e a Gaia, para a honra e glória do Senhor, a gente pastoreia 5 casais assim que a gente nem sabe, meu Deus, o que a gente vai falar para esses caras? Eles são tão melhores do que nós. E é graça de Deus mesmo, assim, que Deus faz na nossa vida, é
tudo pela graça. Então, dá a vida, cara. Assim como Jesus deu a vida pela igreja, a gente precisa dar também. Então Jesus é o nosso bom pastor, e se Ele dá a vida, se Ele sangra pelas ovelhas, nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer quando estamos errados, nós não devemos nos aproveitar da bondade dessas pessoas, que muitas vezes elas desejam sim nos honrar de alguma maneira, mas se alguém tem que honrar mais ainda, são os pastores, que dá um bom exemplo. Eu vou te dizer uma coisa, cara, se você não sangra pelas tuas ovelhas, você não tem autoridade nenhuma para corrigir eles, não, para disciplinar. Você não ama? A palavra de Deus fala que Ele ama e por isso corrige. Se você não ama, você não deve nem. E muitas vezes a gente não é nem exemplo, cara. A gente nem caminha em cima daquilo que a gente prega, mas quer pagar sapo. Amém? Mas Deus está trazendo a gente aqui para mudar o nosso caminho hoje mesmo. Né? Não é uma ministração fácil. Mas eu entendi que era o que precisava ser derramado essa noite. Eu entendi isso no meu espírito. E eu quero compartilhar com vocês o último texto dessa noite. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo 4, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, como aos teus ouvintes. Então, cara, isso é ser bom pastor, sabe? A palavra tem nos ensinado. E Deus um dia nos chama da condição de filhos, para que a gente se torne pais espirituais, até que a gente pastoreie o rebanho dele, até que a gente pastoreie as ovelhas dele. Este é o destino que Jesus profetizou. Não precisa de uma oração de línguas antes de a gente saber aquilo que Deus deseja da gente. Está tudo escrito, é só se relacionar com a palavra e ler. O destino profético, como a gente comentou esses dias, ele está debaixo do nosso nariz. Ele está debaixo do nosso nariz e muitas vezes a gente quer aquele mistério todo, a gente quer... Não, cara. Destino profético é ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É discipular, é ensinar o caminho. E para encerrar essa mensagem, que isso possa ficar mesmo no seu coração marcado essa noite de hoje. Que isso fique marcado no seu espírito. Destino profético é profetizar destino. É você ser cheio do Espírito Santo para dar direção. Tanto para você mesmo como para aqueles que Deus colocou nas tuas mãos, que Ele te confiou. A banda pode subir já.
Sabe de uma coisa, cara? Deus, Ele não está procurando uma nova boa pregação. Deus, Ele não está procurando um louvor que nos quebrante apenas. Deus está à procura de pastores, cara. Deus tem procurado pessoas que cuidem daqueles que Ele ama. E eu quero te fazer um convite essa noite de hoje. Eu quero fazer um convite só. Você pode ficar de pé?